Eu tô aqui pra te lembrar que quando Deus tá no negócio, tu não precisa forçar nada. Quando é Deus quem está orquestrando a tua vida, os teus planos, tu não precisa implorar, tu não precisa bajular, tu não precisa forçar a porta. Quando é Deus quem está no negócio, as coisas se encaminham. O Deus que manda é o Deus que se responsabiliza. Vamos pra palavra? Pega a tua Bíblia, a Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Gênesis 24, versículo 21, que diz assim: O homem a observou em silêncio, pensando se o Senhor lhe tinha dado sucesso em sua missão. Lembra do servo de Abraão? Ele fez prova de Deus, ele orou. O Senhor, antes dele terminar de orar, o Senhor enviou Rebeca, porque resposta de oração é imediata. O Senhor ouve e responde. Mas a Bíblia diz, a partir de uma oração, o mundo espiritual é movido. A Bíblia diz que Daniel orou e na mesma hora o Senhor enviou um anjo com resposta para Daniel. Mas houve uma guerra nos ares entre o anjo e os demônios. Isso fez com que fosse aumentado o tempo da resposta chegar até Daniel. Mas a resposta chegou imediatamente. Nunca pense que a sua oração tem ficado aqui. Nunca pense que o Senhor não tem ouvido. O Senhor está te preparando para receber. E às vezes está acontecendo uma batalha. E é por isso que tu precisa perseverar. Não existe lixão de oração no céu. Não existe essa de orei e minha oração foi desperdiçada. Não. Como você tem orado? Se a tua oração está em alinhamento com a vontade de Deus, porque vale salientar que Deus não responde oração contrária. Deus não responde oração egoísta. Deus não responde a oração que me beneficia e prejudica o meu irmão. Oração contrária não é respondida pelo Senhor. Sabe quem toma orações contrárias? O inimigo. Cuidado. Cuidado nas suas orações. A Bíblia diz, em Efésios 6, a nossa guerra não é contra carne nem sangue. A nossa guerra é contra os principados e as potestades. A minha guerra não é contra o meu irmão. A minha guerra não é contra o meu irmão de banco, contra o meu amigo, contra alguém da minha família. A minha guerra é contra principados e potestades. É contra o mundo espiritual da maldade. Minha guerra não é contra o ser humano. Eu não posso me colocar de joelhos na presença de um Deus santo, pedir que ele beneficie a mim e prejudique o meu irmão. Porque ele entregou o filho dele, não foi só por glória. Ele se entregou por mim e ele se entregou pelo meu irmão, que às vezes eu posso não gostar, mas Jesus ama e tem plano. Tu entende? Que a gente precisa ter uma maturidade espiritual para saber que a minha guerra não é contra o meu irmão, eu não sou concorrente do meu irmão, da minha irmã. Nós somos aliados e o Senhor que tem plano comigo, tem plano com ela, tem plano com ele. Isso é importante. O Senhor ouviu a oração do servo e ele ficou observando. No versículo 27, ele diz: Louvado seja o Senhor. Ele se prostrou e adorou, porque o Senhor encaminhou ele para a pessoa certa. Quando ele teve um diálogo com Rebeca, Rebeca disse: Eu sou neta de Naor e de Milca. Naor, irmão de Abraão. Milca, cunhada de Abraão, esposa de Naor. O Senhor levou ele exatamente para a pessoa certa. O Senhor levou Rebeca, resposta de oração. Abraão foi... Qual foi a missão? Abraão mandou ele ir lá, trazer uma moça que fosse da família mesmo, das filhas do irmão dele. E o Senhor levou o servo até Rebeca. E ele louvou ao Senhor. Ele disse: Louvado seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão. O Senhor demonstrou bondade e fidelidade ao meu senhor, pois me conduziu até seus parentes. Quando nós estamos debaixo da potente mão do Senhor, Ele se encarrega a nos conduzir ao endereço certo, às alianças certas, às pessoas certas. E essa direção vem embaixo de oração. Essa condução, o Senhor está te conduzindo. Se mantenha em conexão com Ele. Se mantenha em contato com Ele. Quanto mais a gente persevera em oração, quanto mais a gente está em alinhamento com Ele, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos aliançando, Ele vai nos cercando. A gente não erra endereço, a gente não erra rota, a gente não perde tempo conversando com quem não está alinhado com o propósito, porque quem tem uma missão não se embaraça. O Senhor não permite, quando a gente está em contato com o céu, Ele não permite que a gente perca tempo com alianças erradas e com pessoas que não vão contribuir com o propósito da missão que Ele nos entregou. Tu entende? O céu
servo de Abraão teve um diálogo com o irmão de Rebeca. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. E no versículo 28 diz: a moça correu para casa e contou à família tudo o que havia acontecido. O 29 fala de Labão, que era o seu irmão. Ele foi prontamente conhecer o homem, o servo de Abraão. Ele havia visto os presentes que o servo tinha dado a Rebeca, que eram uma argola e algumas pulseiras. Ele se apressou, foi até a fonte, onde o homem ainda estava parado perto dos camelos. Labão convidou o servo para ir para sua casa se hospedar lá. Entenda, quem está debaixo de uma direção não força nada, não se apresenta nem se oferece. Quem está debaixo de uma direção espera, e é o Senhor quem se encarrega em mandar alguém chamar. É o Senhor quem se encarrega em apresentar. É o Senhor quem se encarrega em fazer. E o que me chama muita atenção é que o servo de Abraão entra num diálogo com Labão para contar o que aconteceu. O que me chama muita atenção é no 39, que ele diz assim: mas eu perguntei ao meu senhor, ele dizendo, eu perguntei a Abraão, e se eu não encontrar uma moça disposta a voltar comigo? A resposta de Abraão, o 40, ele respondeu: o Senhor, em cuja presença tenho vivido, enviará um anjo com você e lhe dará sucesso em sua missão. Essa foi a resposta de Abraão e a gente continua aprendendo com Abraão. Na presença de quem eu tenho vivido? Será que é desperdiçado todo esse tempo que eu tenho gasto andando com ele? Eu sei em quem eu tenho crido. O Senhor em cuja presença tenho vivido, ele se responsabilizará em cumprir tudo que ele me prometeu. Porque ele é o Deus de Abraão, é o Deus que faz a promessa. Ele é o Deus de Isaac, o Deus que cumpre a promessa. Ele é responsável. Abraão tinha certeza. O versículo 40 nos mostra a certeza e a convicção. Ele sabia o Deus a quem ele servia, o Senhor em cuja presença tenho vivido. Ele está dizendo: eu não tenho desperdiçado os meus dias, eu sei onde eu tenho gasto os meus anos. Eu tenho vivido debaixo dessa presença a minha vida inteira. Eu sei que ele enviará um anjo, eu sei que ele cuida, eu sei que ele é responsável, eu sei que eu estou dando um passo e ele está se responsabilizando em botar um chão embaixo. Eu sei em quem eu tenho crido. Será que a gente sabe em quem a gente tem crido? Será que a gente tem convicção? Ou será que a gente está indo para a igreja todo dia, gastando tempo nos bancos duros da igreja por 2 horas, sem saber o que a gente tem feito e para quem a gente tem vivido? Você sabe quem é Jesus? Como é que tá teu coração? Será que tu tá cantando por cantar? Ou tua adoração tem chegado no trono da graça e tu sabe a quem tu tem crido? Na presença de quem tu tem vivido, a quem tu tem adorado? Ele é responsável. Se a tua adoração tem subido, se o teu louvor tem alcançado o trono dele, se tu tá fazendo isso de forma intencional, não estou indo por ir para não ficar em casa, eu tenho prazer na presença dele. Ele já enviou um anjo, ele já cuidou de tudo, tu não precisa forçar nada, ele se responsabiliza por tudo.